Hola, ¿qué tal? Soy Alessandra Mosquera de Nuestros Momentos Montessori y hoy vamos a hablar sobre cómo podemos ayudar a nuestro hijo a volver a sentir interés por aprender. Una de las quejas que más recibo de las madres de niños y niñas entre 6 a 12 años es que su hijo o su hija no quiere aprender, no quiere estudiar, perdió la ilusión, perdió la curiosidad. Não, e isso é algo muito comum que ocorre com nossos ninhos em estas idades. Não é só em Espanha, isso é um problema mundial, é algo que está globalizado. Lo sei porque converso com pessoas de outros países que também me dizem que observam o mesmo fenômeno, não? Eu tenho uma irmã em Brasil que é professora e ela também me ha dicho que lo vê em seu trabalho, que os ninhos em nessas cidades eles perderam totalmente as ganas por aprender. Então, é natural que os padres estejam preocupados e com medo de lo que pode ocorrer no futuro, não se sigue dessa maneira. Pero a boa notícia que tenho para ti é que o método Montessori está pensado para solucionar esse problema. Se em todas as escolas do mundo fosse implementado o método Montessori, não teríamos esse problema de falta de interesse nos ninhos. Como que Montessori pode ajudar a los niños em primária a sentir ganas por aprender? Pois é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. E, bueno, isso é algo muito mais comum de lo que parece. E creio que é algo que ocorre em todas as classes sociais. Creio que é um fenômeno que está passando em todas as situações que tem, onde existem ninhos, podem ser na escola tradicional, em outros sistemas educativos, talvez, porque existe uma certa sensação de desânimo no mundo, não? Os adultos estão assim, nós outros estamos desesperançados, vamos a trabalhar muitas vezes em um trabalho que não nos gusta, que não nos causa nenhum sentimento de felicidade, realização personal, pero vamos porque necessitamos de dinheiro para pagar contas, para comer, não? A grande maioria das pessoas está nessa situação. Isso é algo que também acaba contaminando os ninhos. Pero eu diria que a maior, em se tratando de los niños de 6 a 12 anos, a maior responsabilidade que sobre esse desinteresse está no sistema educativo. Não, a grande maioria dos ninhos estudam em escolas com o sistema tradicional e esse sistema tradicional não está pensado em estimular a curiosidade dos ninhos. O sistema tradicional ele está pensado para criar empregados, para criar pessoas que não questionem, que sigam ordens, que sigam procedimentos estabelecidos, que não, então, quando os ninhos começam primária, é quando eles começam a entrar nesse sistema. E infantil também isso existe, pero é menos, porque como infantil há muito jogo, não é, as professoras, pois, elas jogam muito com os ninhos, leem em voz alta, assim, atividades muito lúdicas, então não se nota tanto. E por isso que os ninhos infantil, eles todavia têm muita curiosidade, têm muitas ganas de aprender. Pero quando chega a primária, muitas vezes os ninhos começam primária com ilusão, porque vão aprender a ler, agora estão na escola de maiores, se sentem mais importantes, não? Eles começam primária com muita ilusão, pero à medida que vão passando os dias, semanas, meses, os primeiros anos de primária vão matando a curiosidade dos ninhos, porque são cada vez mais
deberes, deberes, deberes e exámenes, exámenes, exámenes. No se sigue el ritmo del niño, nadie le pregunta lo que le gusta, lo que le gustaría aprender, nadie le da libertad de elección. El niño está ali sentado en un pupitre durante 5 horas, ali no puede hablar, no puede preguntar, no puede comunicarse con su compañero. Es decir, la escuela tradicional, ella no acompaña las tendencias humanas, como estudiou Maria Montessori e Mário Montessori. Não? Eles chegaram a essa conclusão de que existem umas tendências humanas que todas as pessoas têm quando nascem, não importa a classe social, a raça, a religião, a língua, as circunstâncias culturais, é algo que é inerente ao ser humano. Temos umas tendências humanas que, se nós não seguimos, somos infelizes, não? E é exatamente isso que faz a escola tradicional com os ninhos quando começa a primária. Como não seguem as tendências humanas, os ninhos são cada vez mais infelizes e acaba matando as ganas por aprender, as ganas por estudar, por descobrir o mundo. E acontece que quando os ninhos já estão em terceiro, quarto de primária, já não querem aprender nada. Já estão hartos, já estão dentro do sistema e já hemos matado. Já cortamos suas alas e agora vão como zumbis. Exatamente como nós outros quando vamos a trabalhar. Vamos como zumbis. E os ninhos começam a ir como zumbis em primária. Quando chega o momento de ir à secundária, esse problema já está crônico. Os ninhos já chegam à secundária sem nenhuma gana de aprender, sem nenhuma curiosidade, e então os professores de secundária têm muito complicado, não? E é por isso que há muitas vezes, como eu acompanho muito em Twitter, em pessoas que são de educação aqui de Espanha, eu observo que há uma grande rivalidade entre os professores de primária e os de secundária. Não, porque os de secundária dizem que eles recebem os ninhos de primária rotos e eles não sabem o que fazer, não? Em lugar de eles fazerem seu trabalho como professores de secundária e dar o conteúdo de secundária, muitas vezes o que eles têm que fazer é estar aparando os defeitos de los niños que chegam de primária, não? Eles dizem que chegam muitos ninhos que não sabem ler bem, que não sabem fazer as 4 operações, que não sabem conhecimentos básicos que deveriam chegar dominando em secundária. Pero muitas vezes isso não ocorre. E os professores têm que colocar esforços, têm que buscar alguma maneira, porque senão o niño não consegue ir adelante em secundária. Isso é uma realidade. Estou falando de Espanha e imagino que em outros países ocorra o mesmo. Então, isso é um problema muito sério, porque logo depois, quando os ninhos estão em secundária, se eles não conseguem recuperar-se, não? Se isso não se soluciona, das duas zonas, ou o ninho vai acabar abandonando os estudos, não? Em Espanha é o país com maior índice de fracasso escolar de toda a Europa. Podes buscar em Google o que estou dizendo. Ou então podem ser que terminem a ESO, não? Porque são os estudos obrigatórios por lei, mas quando terminam a ESO, eles não vão ser bachiller, muito menos universidade. Talvez com sorte acaba sendo uma FP, e não tem nenhum problema de ser FP, não? FP não é o curso de los tontos, como muita gente crê, não? FP significa formação profissional, vale? Para quem não sabe. A FP não é a formação de los tontos, como algumas pessoas dizem. Isso é uma ideia totalmente errônea. Em FP também tem que estudar muito, também exige uma exigência muito alta. Então, esse problema da falta de interesse dos ninhos é algo extremamente sério.
e dentro de minha modesta opinião, deveria haver um trabalho consciente para cambiar todo o sistema educativo, porque o problema está no sistema. Não podemos também colocar a culpa nos padres, porque a maioria dos padres estão 12 horas fora de casa trabalhando, em trabalhos precários, para poder, padre e madre, não? Para poder pagar luz, água, telefone, supermercado, gás, não? Os alquileres, que aqui em Espanha estão proibitivos, pelo menos em Madrid está proibitivo. É impossível uma família onde padre e madre não trabalham. É impossível, porque senão a família vai passar hambre. É que é assim. Então, não podemos colocar essa responsabilidade em cima dos padres. Os professores, eu também entendo que eles fazem o que podem, não? Pero eu creio que há que existir, não sei como, pero há que haver uma mudança muito forte do sistema educativo, porque senão a coisa vai cada vez a pior. E por que he dicho que o método Montessori é a solução para esse problema? Bueno, porque Maria Montessori, como eu havia dito a princípio, ela junto com Mário, quando eles descobriram essas tendências humanas, eles encontraram um pouco o que é o secreto, não é, para poder acompanhar os niños desde pequenos, pero como nós estamos falando de niños de 6 a 12 anos, então vamos enfocar esse vídeo a esse tramo de etário. En el caso de los niños de 6 a 12 años, ellos tienen unas necesidades muy grandes, como por ejemplo de comunicarse. Los niños necesitan hablar y hablar con otros compañeros de su misma edad. Eles necessitam estar em grupo e necessitam comunicar-se com esse grupo. Então, os niños de primária, eles hablam muito em classe. Sí, eles hablam muito em classe, porque essa é a tendência humana, que já surgiu quando ele era chiquitito, quando ele estava aprendendo a falar. Foi graças a essa tendência humana que o niño, quando tinha 1 ano, 2 anos, ele começou a aprender a falar. É isso que nos move, aprender a falar. É a tendência humana de comunicar-se. Pero quando chega a los 6, 7 anos, como o cérebro passa por uma grande transformação e passa a ter um pensamento lógico, então é natural que ao ter pensamento lógico o niño necessite comunicar-se com o outro. Não, ele vai querer comunicar-se com os adultos também, mas especialmente com outros niños de sua idade. Eles necessitam estar em grupo, não? E fazer um intercâmbio de ideias. Então, claro, tampouco se trata de deixar que seja tudo uma grande algazarra, como dissemos em português, não? De deixar que todos hablem ali, papapá. Não se trata disso, porque isso seria ser negligentes, e não é isso que me refiro. O que me refiro é de dar voz, de permitir que os niños se expressem. E isso na escola tradicional não está permitido. Os niños têm que estar calhados todo o tempo. Não podem falar o que pensam, não podem fazer perguntas, a não ser quando o professor diz: alguém tem uma pergunta. Mas aí muitas vezes o niño já está tão tímido, já está com tanto medo daquele professor, que não vai fazer nenhuma pergunta, porque ele tem medo de levantar a mão, dizer algo e de repente que se vão rir dele, que vão dizer que ele é um tonto, que ele... Então ele acaba guardando essa pergunta para ele, porque ele não tem essa liberdade para expressar-se. Então, há esse problema, não, que nós não seguimos as tendências humanas, e também há outra característica muito forte do niño de 6 a 12 anos, que ele necessita imaginar. Não, bueno, a imaginação vai acabar surgindo, queramos ou não. Não é algo que é da natureza humana, especialmente nessas cidades. Os niños de 6 a 12 anos, eles têm uma imaginação muito forte. E quando digo que eles têm uma imaginação muito forte, não é só
para ser de burros, ou não é só para criar histórias fantásticas, ou para ler cuentos de princesas, de monstros, não é solamente essa imaginação a que me refiro, pero uma imaginação de buscar soluções para situações, não? Que essa sim é a grande imaginação que temos, não? Um médico ele necessita ter uma grande imaginação para poder encontrar uma solução e no momento que ele tem que fazer uma cirurgia a um determinado paciente e por las características de la enfermedade que tem esse paciente, ele tem que buscar uma maneira de fazer aquela cirurgia para que corrija o problema que esse paciente está sofrendo sem que ele morra, não? Porque muitas vezes os cirujanos eles se encontram nestas situações, quando têm que extirpar, por exemplo, um tumor, e às vezes o tumor está em um local que é de difícil acesso, mas tem que extirpar aquele tumor porque senão a pessoa vai morrer. Então, como vamos fazer para extirpar esse tumor? Não, para encontrar essa resposta, o médico tem que ter uma grande imaginação. Está entendendo o que quero dizer? Vês como a imaginação é algo muito maior do que ser de burros ou que falar de monstros? É algo muito mais grande e é muito importante, não? Engenheiro que tenha que criar um coche, não? Liga e trabalha para uma montadora de automóveis e vem, não sei, dueño de la fábrica y le dice, mira, ingeniero, quiero que tú críes un coche que sea eléctrico, porque ahora todos los coches son eléctricos, pero creo que ese coche le tiene que ser mejor que el Tesla, porque el Tesla está vendiendo mucho y nosotros tenemos que lanzar un otro coche que sea mejor que el Tesla porque tenemos que ganar más dinero que el Tesla. No sé, búscate la vida, invente un coche que sea mejor que Tesla, ¿no? Entonces, los ingenieros, ellos tienen que tener una imaginación para buscar una solución para eso. Y así en todas las profesiones, en todas las facetas de nuestra vida. Es importante tener imaginación, pero ¿qué pasa? Que en el momento de la escuela primaria, que es cuando nace esa imaginación criativa, essa imaginação que está focada em la solução de problemas, recuerda que agora o niño tem pensamento lógico. O momento é essa hora de trabalhar a imaginação de los niños, pero não trabalhamos na escola. Que lhe dizemos que tem que estar sentado, que tem que estar quieto, que tem que abrir o livro na página tal, copiar, ler, não sei o quê, e vamos responder essas perguntas e não sei o quê. E não damos problemas para os niños solucionarem. Está vendo como está tudo super mal planeado? E em Montessori, não. Em Montessori, os niños recebem problemas. Eles têm que buscar soluções para esses problemas. Não? Não são grandes problemas, mas são pequenos problemas e são problemas que a guia sabe que eles vão poder solucionar. Pero ela não vai solucionar por eles. Ela lhes pode dar recursos, eles podem ajudar assim um pouco dando ideias, pero quem vai decidir como aquele problema vai ser solucionado são os niños. Então, por isso que digo que Montessori é, pelo menos do que eu sepa, é o único método pedagógico que acompanha o ritmo do niño, o ritmo natural de seu desenvolvimento mental e que vai atender às necessidades que o niño tem de acordo com a idade que está vivendo e assim le vai ajudar a desenvolver-se melhor a partir do momento que atende essas necessidades. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer como familia para poder ayudar a nuestro niño? ¿No? La verdad, Alessandra, eso todo está muy bien, eso todo es muy bonito, estoy de acuerdo con todo lo que me cuentas, pero lo que quiero saber es cómo ayudar a mi hijo, porque cuando él llega del colegio, él no quiere hacer los deberes, él no quiere ir al colegio, él llora, y etc. Bueno, si tu hijo está llorando para ir al colegio, tenemos que descobrir qué es que está pasando, porque puede ser que ele esteja sendo vítima de bullying, pode ser
que está passando por algum problema personal, às vezes não tem que ser exatamente bullying, pode ser outro tipo de problema, não? Então, primeiro temos que tentar descobrir o que está passando com esse niño, porque ele não quer ir ao colégio, porque seguramente há um motivo forte. Pero se de verdade o que há é um niño que está desmotivado, que perdeu a curiosidade, então sim podemos fazer algumas coisas. E isso também vale para as famílias que fazem homeschooling ou after schooling. A primeira coisa que eu te diria a fazer é contar-lhe histórias, não? Mário Montessori, bueno, antes de falar de Mário, não sei se tu sabes, mas Maria Montessori ela estuvo 10 anos presa em Índia durante alguns anos prévios da Segunda Guerra Mundial. Ela foi à Índia dar um curso, pero então se estourou a Segunda Guerra Mundial e como ela era considerada inimiga de Itália por suas relações com Mussolini, blá 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 blá, total, que ela não podia sair de Índia, porque se ela volvesse à Europa, ela seria presa e a lo mejor incluso podia ser morta. Então, ela se quedou presa em Índia e ao final acabaram sendo 10 anos que ela se quedou ali. Durante esse tempo em que Maria Montessori viveu em Índia, ele estava ali com Mário, com seu filho, foi quando ela desenvolveu a educação cósmica, que é a base do currículo de primária de Montessori. Mário, ele saía com grupos de ninhos de 6, 7, 8, 10 anos, mais ou menos, saía com esses ninhos ao campo e ele contava histórias aos ninhos sobre como que havia vindo, sobre como havia surgido o planeta Terra, sobre os animais, como que ocorreu a evolução dos animais, das plantas, não é? Ele contava essas histórias aos ninhos e via que funcionava muito bem. Muitas dessas histórias foram baseadas em histórias que ele mesmo escutou de sua madre, não? E recordamos que Mário Montessori foi viver com Maria quando ele já tinha 15 anos. Então, para que vejas como sempre há tempo, vale? Ele contava essas histórias aos ninhos basado em lo que ele escutava de sua madre quando ele era adolescente, não? E eram as histórias que explicavam a criação do mundo, o surgimento dos primeiros seres vivos, o surgimento do homem, que depois iria se transformar em las 5 grandes lições, não? Eu vou deixar aqui um enlace para que puedas ver um vídeo antigo meu sobre educação cósmica e te comento melhor sobre as 5 grandes lições. Pero não hace falta que tu cuentes as 5 grandes lições a tu hijo, se tu queres contar muito bem, pero não é algo extremamente necessário. É bonito, está bem, ajuda muito, pero se tu não puedes, por algum motivo, contar essas 5 grandes histórias, tu podes criar tus próprias histórias para tu hijo, não? É claro que para isso vas a ter que estudar tu, que buscar informação, que ler, não? Se tu não sabes a respeito de um determinado assunto, primeiro tu vas a ter que preparar-te. Pero uma vez que tu já te has preparado, puedes contar aquilo a tu hijo como se fosse uma história, não? E não como se fosse uma classe. La outra maneira que existe para poder conseguir conquistar o interesse de tu hijo é observando para encontrar o que a ele interessa muito, não? Os ninhos, eles sempre têm temas que parece que eles se obsessionam, não? E só falam de aquilo, só querem jogar aquilo, querem joguetes relacionados com aquele tema. Então, se é o caso de tu hijo, e seguro que lo é, porque todos os niños têm uma obsessão, tens que encontrar esse tema que que vuelve a tu hijo louco, que ele, não? Que ele só habla disso, só quer saber disso, tens que correr esse tema e a partir de aí traçar um plano de como ensinar língua, matemáticas,
ciência, geografia, tudo com base nesse tema em comum. Como assim, Alessandra? Não estou entendendo. Pois ter preparado um vídeo em que te dou um exemplo basado em mi hijo. A mi hijo le gusta mucho los dinossauros. Entonces te voy a dar un ejemplo cómo puedo trabajar lengua, matemática, geografía y etcétera, tomando como base los dinossauros. Eu vou ensinar agora aqui no próximo vídeo e tu vais entender o que é. Tienes que pensar no assunto que mais le gusta a tu hijo. Por exemplo, mi hijo le gusta mucho los dinossauros. Então, apontamos em uma hoja, dinossauros, e colocamos assim dentro de um retângulo. E logo começamos a pensar em tudo que se pode estar relacionado aos dinossauros, que podemos ensinar a nosso filho onde os dinossauros podem entrar. Por exemplo, em língua, podemos pensar qual é a origem da palavra dinossauros. Não? Muitos nomes de dinossauros vêm de latim. Podemos também estudar a respeito de latim. Isso seria uma ideia. Outra ideia que podemos pensar também nas matemáticas. Os dinossauros viveram há muitíssimos anos. São anos que têm muitas cifras. Então, podemos falar com nossos filhos sobre números largos. Podemos pensar quanto tempo tardaria se tivéssemos que volver a ver os dinossauros, quantos anos tardaríamos para ver, não? Podemos fazer a multiplicação de números largos, podemos fazer a divisão de números largos, tudo o que se refere a números largos que incluso podemos sacar de um livro sobre dinossauros. Também podemos falar sobre história. Não? Podemos falar sobre a época da pré-história, quando viveram os dinossauros, como foi que surgiu o mundo, como que foi criada a Terra. Também podemos falar, na parte de biologia, sobre os dinossauros, que animais são. Não? Os dinossauros eram répteis, o que tipo de animais eram. Podemos falar também sobre a taxonomia, não? A taxonomia de quando falamos em espécie, filo, classe, família. Tudo isso podemos falar de los dinossauros e relacionar com ele. Podemos também falar de geografia, não? Onde vivia o Tiranossauro Rex? Onde vivia Giganotosaurus, não? Cada um desses dinossauros viviam em países distintos. Bueno, não existiam nos países todavia, mas já me entendeis. Foram encontrados, por exemplo, o Tiranossauro Rex era dos Estados Unidos, o Giganotosaurus que era de Argentina. Podemos buscar esses países depois no mapa. E assim por delante. Todas as ideias que te vas tendo, tens que ir relacionando e colocando como se fosse um arbolito. E assim vas tendo um montão de ideias onde tu puedes sacar para organizar as próximas atividades de tu after schooling. Quero dizer, é muito interessante, é verdade? E funciona muito bem, pero funciona espetacularmente. Essa ideia eu aprendi graças a um livro, que é este, The Brave Learner, da autora Julie Bogart. Vale? Ela era uma madre homeschooler, ela tem outros livros também sobre homeschooling, e nesse livro ela te dá muitas tips, muitas ideias, muitas sugerências buenas de como fazer homeschooling com tus filhos, desde seus próprios interesses, desde aquilo que a niño lhe gusta, não? Para que o homeschooling seja não só exitoso, pero seja um momento de prazer, seja um momento de conexão a mais, seja algo que o niño queira estudar, que o niño tenha... Bueno, pues até aqui te vou deixar o vídeo, porque senão se vai ser muito grande.
E dime comentários se tens um hijo de 6 a 12 anos, se tem algum problema quanto ao interesse, se não quer estudar, se le cuesta muito hacer homeschooling, after schooling, se os professores, em caso de que vá ao colégio, se os professores se queixam que o niño não quer saber estudar, não quer saber de nada, que está totalmente desmotivado. E se a hora que depois tu has visto esse vídeo, com essas sugerências que te estou dando, se sentes que agora puedes ajudá-lo, e se caso tu já conhecias essas tips, se has aplicado, cuéntame em comentários que resultado has observado em tu hijo, vale? E para que outras famílias lo puedan ler e puedan aplicar também, não? O problema del desinteresse em los niños é algo muito sério, muito triste e urge de ser solucionado. Se não solucionamos agora, que os niños que estão em primária, que estão entre 6 a 12, esse problema vai seguir na adolescência, se vai ser cada vez mais sério, cada vez pior e vai ser cada vez mais difícil de solucionar. Se tens alguma dúvida, alguma pergunta, podes deixar em comentários que eu te contestarei. E se também queres aprender um pouco mais a respeito do ninho de 6 a 12 anos, em la Academia de Nossos Momentos Montessori tem o curso Ninho de 6 a 12 anos segundo Maria Montessori, onde ali te explico como funciona o ninho dessas idades, quais são suas necessidades e como nós, desde nosso papel de adultos, como podemos ajudá-los, como podemos segui-los e bueno, para que eles tenham o melhor desenvolvimento possível e que lleguen à adolescência completos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. No te olvides de seguir al canal, de dar a la campana para ser informada cuando tenga nuevos vídeos y besitos.